a palavra para o doutor Arsênio. Pronto. Então, na verdade, vai tratar hoje com relação à questão do seguro de vida de vocês. Em reuniões anteriores, a gente já discutiu isso, inclusive tem uma ameaça, é um processo que a gente vai pedir uma obrigação de fazer para que mantenha-se o contrato, né? Porque a seguradora já mandou um comunicado dizendo que estava rompendo esse contrato unilateralmente, porque ela não tem mais interesse de continuar com isso. Logicamente que a gente entende por que ela não tem interesse, né? Quando a gente começa a envelhecer, a possibilidade, né? Rumo certo e não há como se negar de que há mais probabilidade de ocorrer justamente o sinistro, que é a morte do segurado, né? Então, quanto mais novo, as chances são menores. Lógico que acontece, mas quando você vai envelhecendo, você tem mais possibilidade de que isso aconteça, né? Que ocorra, né? O percentual vai aumentando a cada ano. Tanto que os planos de saúde, também como o seguro, eles aumentam de acordo com o envelhecimento da pessoa, que chama mudança por faixa etária, certo? Só que já aconteceu, inclusive aqui, a gente já tem trabalhado com alguns clientes, não com associações, mas particulares, né? Que são ex-funcionários ou familiares do Banco do Brasil. E a partir de certo momento, o valor que você começa a pagar torna-se absurdo, né? Teve aumento mesmo de uma cliente aqui que em 2022 para 2023 ela teve aumento de 51% do plano. Então ela estava pagando 1.500, de repente ela já estava em 2.200, 2.300 e ela ganhava 3 mil e poucos reais de aposentadoria. E nessa proporção, o valor do capital, que é do sinistro, ele não aumenta proporcionalmente, né? Exatamente. Vocês podem olhar que todo ano existe um reajuste alto com relação à questão do prêmio para pagamento das mensalidades. Em contrapartida, o valor do seguro, do sinistro e do capital, ele não aumenta proporcionalmente. Ele fica praticamente no mesmo valor que se contratou. E é isso que acontece. E tem um detalhe, se vocês observarem, acho que o plano de vocês é IGPM, além do IGPM, ele tem a correção por faixa etária. Então, cada vez que vocês mudam de uma classificação de faixa etária, ele tem aquele aumento, ele vai automaticamente aumentando. Só que já foi, ou já houve um entendimento do STJ de que quando o plano tem mais de 10 anos, e que o segurado passou dos 60, ele não pode sofrer reajuste mais por faixa etária. Ele vai ter a correção regular do plano, lógico, né, para compensar, para corrigir as perdas que tem de inflação, essas coisas todas que a gente conhece, porém não pode mais fazer essa alteração por faixa etária. Por quê? Porque ele é muito desproporcional às pessoas idosas. Ele fica muito desproporcional e acaba inviabilizando a possibilidade de você ter continuidade disso. Você não tem mais condições de continuar porque os valores são absurdos. Vai chegar um momento que você vai estar pagando 5, 6 mil por mês da mensalidade e lá o capital está lá em 50, 60 mil reais. Então é melhor você economizar que em 10 meses você paga o seu capital. Né? Então o que a gente está propondo fazer? A gente está propondo fazer uma revisão desse plano, desse contrato, individualmente, né? A ação de obrigação de fazer, que é a obrigação de manter o plano da associação para todos, é uma coisa que é coletiva, né? É só o pedido para que não seja encerrado o contrato. E individualmente, quem tiver interesse, a gente vai fazer, lógico que se tiver interesse do segurado de fazê-lo, né? Uma ação revisional. Qual foi a proposta que a gente apresentou a vocês? A associação, na verdade. A proposta foi a seguinte: para não inviabilizar as condições de vocês, não tornar muito dispendioso ou acarretar um meio que desequilíbrio nas contas de vocês, que já vem pagando seguro, plano de saúde, como a gente já fez o primeiro contrato com relação ao a liminar que a gente está pleiteando, a gente propôs o seguinte: vamos fazer assim.
cada um dos segurados que tiver interesse, a gente não vai cobrar nenhum valor inicial em relação ao nosso trabalho. E vai ficar no risco de que o que a gente conseguir ganhar, a gente fica com 30%. O segurado fica com 70% e a gente fica com 30%. Mas o mais importante não é a questão do valor. O mais importante é a revisão do valor. Por quê? Porque a gente consegue uma revisão dos últimos 10 anos para aplicar. Porque tem gente que 10 anos atrás tinha 60 anos. E a partir dos 60 que você não pode mais ter correção por faixa etária. Então tem gente aí que a gente vai conseguir fazer essa revisão dos últimos 10 anos para poder diminuir o valor das parcelas e manter, a decisão vai ser no sentido de manter, a partir de então, somente a correção pela taxa que vocês, que acho que é IGPM, não mais por faixa etária. Então, a gente revisa os últimos 10, mantém-se a correção não mais por faixa etária, e do que você, só que o que vocês recebem de volta do que vocês pagaram a mais, só recebe dos últimos 3. A revisão são dos 10, a gente revisa os 10, mas só recebe valor dos últimos 3 anos, o que foi pago a maior, tá? Se a gente não consegue receber os últimos 10. Deixa eu tentar explicar assim de uma forma mais simples para você entender. Se lá em 2015 você pagava R$ 100 o seu plano de seguro, com um novo cálculo, você deveria pagar 80, existe uma diferença de R$ 20. Esses R$ 20 a gente não recebe, mas já aplica para correção para o próximo ano. Então, aí vem 2016. Você já usa, se você pagou 120 e era para pagar 90, porque tem a correção dos 80 e mais o IGPM, vai para 90. Esses valores, eles vão sempre diminuir. Só vai conseguir chegar em 2023 e 2022. E lá em 2022, se você está pagando R$ 500 e você deveria pagar 300, essa diferença de R$ 200 a gente consegue receber de volta. Então, a revisão é dos últimos 10, mas o ressarcimento é da diferença dos últimos 3. É muito vantajoso para o segurado, lógico, mais que para nós quando a gente não cobra da entrada. Por quê? Porque vocês vão ter uma revisão dos 10, vão continuar pagando de acordo com o que foi estabelecido nessa revisão e vai impedir que a partir de então tenha correção. Porque a gente faz um pedido de que obrigue a não poder fazer. Se fizer, a gente entra novamente com a ação, aí a gente entra com uma ação que chama descumprimento de ordem judicial. Entendeu? Então é isso que a gente faz. Aí o que a gente vai fazer? Eu tive conversando com o doutor Renan, que ele é calculista, e aí eu expliquei para ele que era necessário que se fizesse um valor, porque precisa fazer um cálculo. Esse cálculo dessas correções tem que ser feito por um calculista. E aí eu, conversando com ele ontem, inclusive já a gente vem conversando com o Elisângelo, que era necessário que se fizesse um valor possível e que desse condições para que vocês inicialmente pudessem fazer entrar com essa ação. Aí eu conversei com ele, explicando que era melhor ele ter um percentual no final do que cobrar alguma coisa agora, justamente para vocês não ter risco de que, mas apesar de tudo, a minha ação foi improcedente, não consegui receber nada e tive que dispor de um salário mínimo inicial. Porque o risco todo é nosso, vocês não vão ter risco. Por que não vai ter risco? Se a gente entrar com a ação, trabalhar na ação e, por um acaso, der improcedente, vocês não têm custo nenhum. Eu vou trabalhar de graça, mas vocês não têm custo. Que está no contrato. É ação. A ação, especificamente, é uma ação de risco. Então, eu não vejo que vocês vão perder alguma coisa. Vocês não têm nada a perder. A única possibilidade que vocês têm é de ganhar. Aí eu conversando com o Renan, e aí ele conseguiu um valor que para mim tá fantástico, que é R$ 200 para ele fazer esse cálculo dos 10 anos. Ele vai pegar a planilha, o extrato, vai fazer os cálculos, mas vai cobrar R$ 200. E no final, se der procedente a ação, ele cobra 2% do que ganhar. Que é muito também que eu vejo que para vocês não terem risco é a melhor opção do que vocês dispor de um valor, de um parecer contábil agora,
e depois, lá na frente, deu improcedente, eu gastei um salário mínimo, um salário e meio, e não teve... Se acaso perder, é R$ 200, num risco que é muito bom. Entendeu? Então ele conseguiu, ele baixou para um valor que é só, ele falou assim, olha, vou cobrar esse valor desses 200, justamente para essas despesas mínimas que eu tenho, então não tem como fazer, eu tenho que receber alguma coisa, porque eu vou perder um tempo para fazer os cálculos, tudo. E aí eu falei, não, mais que justo, porque R$ 200 realmente, para um cálculo, não é bem, muito abaixo do valor, acho que é 10% do valor que cobraria qualquer calculista. Tá certo? Alguma dúvida? Doutor, quero fazer uma pergunta, Jurandir aqui. Então, na realidade, a ação vai ser para diminuir o valor da prestação e não para aumentar o capital. Perdão, são duas coisas. Eu comecei falando da disparidade e a gente vai a dois pedidos. O revisional para baixar o valor dos reajustes que tiveram. E um dos pedidos é o aumento do capital em razão da desproporcionalidade que tem. Porque, no mínimo, ele tem que ter alguma correção. Ele não pode simplesmente... Vocês começaram lá em 2000 era 30, 40, alguma coisa assim, e agora vocês estão com capital de 55. Então, é Se porque aplicar... a questão nossa é o capital, porque olha só, a gente paga R$ 400, no máximo, paga R$ 400 por mês. Se você for, sei lá, abaixar isso para 200, você vai chegar no final e receber 7 mil e pouco. Então, não é um valor significativo. O que é significativo é aumentar o capital. Mas é isso. Se você, porque assim, o que acontece? Quando vocês começaram a pagar, existia uma proporcionalidade, Sim, né? Vocês começaram a pagar muito provavelmente sem... Tem uma cliente minha, ela pagava em 96, ela começou pagando R$ 126. E ela começou com 80 mil de capital, certo? Hoje ela paga 2.200 e ela está com 120 mil de capital, tem, é bem desproporcional, é que nem o nosso. O né? daqui em Então, 99, proporcionalmente, é o que acontece. Só que agora, só que agora, quando tiver qualquer aumento nos valores que você já tem, as parcelas começam a saltar de uma maneira muito, muito elevada. Deixa eu explicar. Quando você aumenta 20% de R$ 100, dá R$ 120. A pessoa falou, não, aumentou R$ 20. Não é que aumentou R$ 20, aumentou 20%. Só que quando você aumenta 20% de R$ 400, já vai para 80. Né? 2 vezes 4, 8. Vai R$ 80. Aí quando você não vai percebendo, tipo, essa cliente mesmo, ela teve um aumento há tempos atrás, quando ela estava pagando, ela estava pagando, acho, próximo de R$ 400, ela teve um aumento de 50%. 50% foi para R$ 600. E ela ainda assim, não, tudo bem, não é muito, é R$ 600, ainda dá para pagar, porque se acontecer alguma coisa, eu vou receber 120 mil. Só que depois ela teve outro aumento de R$ 50 nos 600. Aí foi para R$ 900. Quando você tem um aumento de R$ 50 de 100, vai para 150. Quando você tem um aumento de 50% de 1.000, vai para 1.500. Sim, com E certeza. nessa proporção é quando ela viu, ela passou de 600 para 900, do outro ano de 900 para 1.350 e do outro para 1.700 e pouco. Se o capital aumenta na mesma proporção, tudo bem. Mas não aumenta. Não aumenta. Não aumenta. Aí as pessoas falam essa é a interpretação que a maioria faz. Não, mas eu pago uma parcela baixa agora, eu pago só R$ 400. Mas se aumentar 50% dos 400, o próximo ano, porque aí é anual, porque você passa dos 600, dos 60 anos, ela começa a aumentar o IGPM mais a faixa etária. Sim, Aí o ano que vem você vai passar para 600. No próximo ano já vai para 900. E no próximo ano já vai 1.350. Em 4 anos passa de 400 para 1.000, próximo de 1.500. É essa proporção que parece que não é e que a parcela de vocês se torna absurda. E quando a gente consegue
não permitir que se faça esse reajuste, só a correção, reajuste é uma coisa e correção é outra. Correção é a perda que tem pelo IGPM. Sim. Então, o que acontece? Quando faz apenas pelo IGPM, que às vezes dá negativo no mês, às vezes dá positivo, aí você não tem um aumento significativo da sua parcela. Então, mesmo que o capital se mantenha menor, a sua parcela está dentro das suas condições de pagar. Porque em 4 anos vocês não vão mais ter condições de pagar a parcela de vocês. Porque depois que passa os 60, tem aumento pela correção e a faixa etária. Você ia falar alguma coisa, Elisângela? Não, é só para a gente ter um parâmetro. Quando começou em 99, quem tem o capital máximo, que é o 55 mil, pagava R$ 44. E quanto hoje é o capital de vocês? 55, ele não corrigiu. Não, Não, hoje ele aumentou para corrigiu 60. 9% o ano passado, né? Foi É, para Mas 60 é isso que eu mil. estou lhe falando. E hoje você começou a pagar lá. Quanto foi, Elisângela? 40... R$ 44. Você pagava R$ 44 para receber 55. Hoje você paga R$ 400 para receber 50 e poucos reais. Sim, é muito Então, assim, desproporcional. É isso. a gente briga por duas coisas. Aumento ou pelo menos a correção de capital pelo mesmo índice que está no contrato. E a revisão para que vocês não sofram mais correção. Aumento da parcela, apenas a correção regular aplicada pelo índice que foi estipulado no contrato. Entendeu, Jurandir? São duas coisas, né? Ok. Tá entendido. Então, só resumindo, o trabalho de vocês é aquilo que for de direito, dá 30%, e o Renan, R$ 200 para começar, e se tiver ganho, 2%. Isso. Aí nós podíamos abrir para dúvidas, perguntas, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pois não, Maria. Dona Maria. Bom dia, doutor Arsênio. Bom dia. Realmente é uma situação esquisita, porque o avalizador desse seguro não é o Banco do Brasil? A O avalizador? seguradora Não é ele o Banco do Brasil Elisângela? segue. Ou eu esse estou Banco do enganada? Brasil. Que eu saiba, é o Banco do Brasil. Sim, Aliança sim. do Isso. Brasil. Isso É a seguradora do Banco do Brasil. Perfeito. Isso. E como é que fica essa situação perante esse avalizador do seguro? é com relação à seguradora, eu acho, porque a seguradora do banco. Sim, Não, mas como a seguradora diz que não vai dar continuidade, encerra o seguro, como é que a avalizadora desse seguro, que está sendo pago desde 1999, se não me engano, foi o que a Elisângela falou, como é que fica? Simplesmente tchau, benção e pronto? É isso que a gente, na reunião anterior, a gente, com a diretoria, a gente estava discutindo justamente essa questão. O que acontece? É assim, dona Maria. Em que pese o Banco do Brasil ser avalista, o Banco do Brasil também é um banco que preza e visa ganhar ganhos, né? Ele não tem interesse de perder, por mínimo que seja, né? Ele não tem interesse em nada. E a seguradora também não tem interesse nenhum. O que ocorre? Eu contrato um seguro de vida e, como eu já disse no início, quando você chega a uma certa idade, o aumento do risco do sinistro é cada vez maior. Certo? É cada vez maior. O que a seguradora fez? Agora ela está vendo que todos os segurados de vocês são pessoas que já passaram dos 65, 70 anos. Então, o percentual da possibilidade de ocorrer o sinistro é muito maior. Muitas das vezes, quando é particular, como eu tenho clientes que são particulares, que contrataram lá, fizeram financiamento lá em 95 e contrataram o seguro, que daí os caras compram o seguro de vida. Na época é baratinho. E aí, quando chega agora, estão pagando 2.000, a primeira coisa que eles fazem é muito... Olha, eu vou lhe dizer, o percentual de gente que desiste é uns 80%.
e que não corre atrás, que não querem saber, deixa para lá, eu não vou brigar por causa de 55 mil, não vou me estressar, então largo para lá. E larga. Realmente a maioria larga. Então a seguradora trabalha nessa possibilidade. O que ela faz? Agora, para ela, não é mais interessante o seguro. Em que pese ela está recebendo valores, mas ela fala assim, se acaso vir ocorrer sinistro, eu vou ter que pagar 50 mil para cada segurado. Aí ela fala assim, agora o risco já está maior do que 50% do coisa, eu não quero mais isso. E ela simplesmente pega e diz assim, olha, nós não temos interesse. Mas aí, administrativamente não existe punição, não existe nada. O Banco do Brasil também, que é um dos braços da seguradora, um dos bancos, não, ok, é isso aí mesmo que a gente vai fazer. Então, qual é o interesse deles? O interesse deles, do banco também, do Banco do Brasil, que é avalista, dizer assim, não, a melhor coisa que tem realmente é encerrar. Se vocês não brigarem por isso, vocês não correrem atrás, acabou. O que vocês pagaram, pagou e pronto. Só que hoje em dia, a lei nos permite que todo ato administrativo seja analisado no judiciário. Quando a pessoa tem um direito que ela entende que ele foi ofendido, você vai recorrer ao judiciário para justamente dizer assim, peraí, eu não quero rescindir esse contrato. Agora eu não tenho interesse. Eu paguei 20 anos, eu não tenho interesse. Então, essa desproporção e esse abuso que a empresa seguradora está cometendo, ela pode ser revisada na justiça. E aí o juiz fala assim, não, peraí, não se trata de um contrato de 6 meses, não se trata de inadimplemento, se trata de uma empresa que fez um contrato de adesão, que se beneficiou de pagamento por 20 anos e ela disse assim, agora não me interessa mais não. Ela não tem mais essa possibilidade de romper unilateralmente, porque ela entende que para ela agora não é mais viável. Ela chama-se risco do negócio. Se ela ofertou isso e você se manteve adimplente, não há possibilidade dela fazer. Em que pese ela fazer. Em que pese um monte de pessoas não correr atrás do seu direito e deixar do jeito que está. Mas a justiça faz essas correções desses abusos cometidos pelas empresas. Entendeu, dona Maria? Então, o Banco do Brasil vai fazer, porque o Banco do Brasil visa hoje também ganho. Ele não está preocupado com a Dona Maria, com o Irajara, com o seu Jurandir, com o seu Carlos Pessoa. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com rentabilidade, com lucro. O Banco do Brasil é uma empresa privada, né? Não é uma Isso. empresa estatal. Hoje eu acho que é o terceiro banco que mais lucra. Pede só pelo Itaú e Bradesco. Mas aí não fica a impressão, pelo menos eu tenho. Não, a gente. O que é um estelionatário? Não. Isso aí, porque eu não. Pronto. O que acontece? Pagando, num determinado momento não me interessa mais, porque é um monte de velho, né, com o pé na cova, e eu vou ter que pagar essa grana, né? E aí, tchau e benção. É muito estranho isso. Não, uma pergunta que estranho, não impossível nesse país. Mas, de qualquer maneira, a minha outra questão da continuidade seria assim, se nós deixarmos de pagar agora, todos, o plano, ninguém mais paga até que se defina essa situação a posterior. E aí sim, como é que vai ficar? Não, mas parou até aqui. Parou, não se paga mais, vamos atrás dos nossos direitos, né? E vamos aguardar, né, que num tempo que antes que a gente morra, a justiça julgue o caso ou determine como será feito. E parando aí, o que é que se teria de direito? Não sei se eu estou sendo clara, eu acho que estou sendo confusa. Parando aqui agora, por exemplo, doutor Arsênio, parando aqui, não se paga, entra-se na justiça, né? E aí, conforme as pessoas forem a óbito, ganha-se, não sei o que valor, ou valor estagnado também. Aqui o valor é X. Paramos de pagar aqui. Está entendendo a minha colocação? Paramos de pagar aqui e o prêmio, né, de quem for desta para melhor, será o que teríamos direito nessa data também. Mas agora existe a luta. Existe
muitas vezes o direito te dá no papel, mas efetivamente você não recebe. Não sei se eu fui clara. Entendi. O que a senhora está propondo é o seguinte: nós não vamos pagar mais o seguro e depois que acontecer o sinistro ou ocorrer, vai se buscar a justiça para ter uma possibilidade de receber uma indenização por isso. O que eu não aconselho? Eu vou te explicar, dona Maria, as razões. Uma das possibilidades, se a senhora deixar de pagar, chama-se inadimplemento. Se a senhora deixar de pagar, mesmo com essa tese, com esse entendimento, eles estão abusando, eu não vou pagar. O que ocorre? É justamente nesse detalhe que a seguradora vai se apegar, vai dizer assim, não, ela foi inadimplente, ela não pagou, por isso que o seguro foi cancelado. Eu não sei levantar a mão. Quando eu puder, eu posso falar? Pode. Aí o que acontece? Efetivamente, o inadimplemento é uma das razões de cancelamento. Então, se a senhora se propor a não pagar para depois brigar porque a senhora entende que há um abuso, é justamente nessa razão que eles vão se apegar para dizer que houve um cancelamento. Eles não vão nem se apegar no fato deles terem informado. O inadimplemento é um dos fatores que é assim. Existe um contrato. O contrato tem duas contraprestações. Eu pago e quando ocorrer o sinistro você me paga. A prestação minha é pagar e a prestação de lá é me indenizar no momento que eu for utilizar disso. Que é os herdeiros, efetivamente, os dependentes que vão receber. Então, assim, o inadimplemento não é uma boa opção. Não é a melhor opção. A melhor opção é dizer para o banco e a juíza dizer assim, nós não queremos cancelar o seguro, nesse momento a gente não quer cancelar o seguro, não existe justificativa para cancelar o seguro, uma vez que eu, segurada, estou adimplente com minhas prestações, eu não dei motivo algum para vocês cancelar. Se eu estou cumprindo com a minha contraprestação, por que é que o seguro cancelou? Porque eu entendi que eu quero cancelar. Não, você não pode. Unilateralmente, nesse momento, você já não pode mais cancelar. Entendeu? Então, assim, o não pagar é a pior opção que tem, porque aí eles vão ter uma justificativa. Então, é melhor você pagar, é melhor você brigar em juízo, demonstrando que sempre se manteve adimplente e que não existe razão alguma para o cancelamento desse contrato. Aí você não pede razão em momento nenhum, porque o juiz, peraí, ela está pagando, está tudo ok. O banco, qual é o motivo do banco? Aí o banco vai ter que dizer o motivo. O único motivo que ele tem é dizer assim, para nós não é mais interessante. Aí o juiz vai dizer assim, peraí, mas porque não é mais interessante para vocês agora, então devolva o dinheiro todo, porque uma das opções é essa. Se o juiz, dos pedidos é, se ele quer realmente cancelar, ele devolve todos os valores que foram pagos até essa data. Entendeu, dona Maria? Não sei se a senhora entendeu. O inadimplemento... no caso, a seguradora, ela quer cancelar o contrato, ela quer encerrar essas atividades, pelo que eu entendi. Quer dizer, ela tem esse direito de encerrar as atividades e nós não temos o direito de segurar esses pagamentos todos. Aí seria, logicamente, o grupo todo, né? O grupo todo com essa atitude e esperar um posicionamento judicial, porque, inicialmente, quem disse que ia encerrar as atividades, o seguro, foi a seguradora, não fomos nós. Diante dessa proposta, se a seguradora diz que vai encerrar, nós, tudo bem, você encerra, nós paramos o pagamento e vamos brigar. Não sei. Não. Com licença, é por isso, dona Maria, que nós vamos, a BAP vai entrar com essa ação que o doutor ACM falou, é uma ação, uma liminar dizendo o seguinte, não cancele, não queremos que cancele. Então, esse é o pedido que ele vai fazer em nome da associação, em nome de todos nós. Não, isso eu entendi, sim. Esse é o melhor caminho, né? Não, e outra coisa que a gente pede, tá, dona Maria, é o seguinte, muito provavelmente o banco vai deixar de descontar, ou descontado em folha, né, o de vocês?
Ou vocês pagam um boleto? Não, a gente paga o boleto. Pronto. Muito provavelmente o banco não vai, a seguradora não vai mandar um boleto para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir que seja pago, a gente vai pagar em juízo esses valores, tá, dona Maria? Porque a seguradora não vai mais enviar para vocês o boleto. Então, a gente vai pedir ao juiz que autorize na liminar que a gente faça o depósito em juízo dos valores de acordo com a última parcela de vocês. Então, é assim, a BAP paga o boleto e a gente repassa o valor individual para cada um. Perfeito. Agora, esse pagamento da BAP vai ser feito diretamente na conta judicial. A Márcia quer fazer uma pergunta e o seu Carlos Pessoa também. Pode ficar à vontade. Bom dia, de antemão, vocês me perdoem, eu estou no meio do Hospital do Servidor, então o barulho no entorno é muito grande, mas foi onde eu consegui acessar a reunião. Meu nome é Márcia Cap, eu sou filha do Roberto Cap, filha da Maria Emília, que virou a pensionista do meu pai, né? Meu pai morreu, vai fazer 28 anos. E as notícias que eu tenho sempre no entorno dessa situação são sempre muito ruins. Começou com a Petrus, que saiu e que a gente não tinha uma opção, só veio a informação, olha, estamos saindo. Ou, por exemplo, a assistência médica, que quando a pessoa falece, fica... a minha mãe teria sido herdeira da assistência médica e um dia tiraram também. Então, é sempre mais uma coisa que tiram e que a gente não consegue, a gente fica com as mãos atadas. Eu acho que o depósito em juízo é a melhor situação que pode ser feita, ficar sem pagar. Eu sou oficial de justiça, eu estou em torno sempre desses processos. Infelizmente, esses processos não têm uma porcentagem boa de ganho, eu não vejo essas porcentagens. Para mim, o que se avizinha é, mais uma vez, uma situação onde a gente é ceifado desses direitos garantidos que a gente teve por pessoas que pagaram a vida inteira e que depois é só retirado sem opção. Eu queria saber, infelizmente eu não tenho esse contato, doutor Arsênio, o senhor é o advogado, é isso, né? O senhor já pegou causas assim? Tem alguma causa expressiva de ganho? Sabe me dizer qual é esse percentual? Vamos lá. Efetivamente, o ganho financeiro, ele não é muito grande. Por quê? Vamos supor. Hoje vocês pagam R$400, a média de R$400 de... Eu nem estava pedindo, a pergunta não era nem o financeiro. É ganhar a causa para continuar tendo seguro. Eu sei que ocorre de não... Mas para a gente, felizmente, né? Infelizmente para outras situações. Mas para a gente, felizmente, todas as ações que a gente teve de plano de saúde, a gente ganha, né? Porque efetivamente há sempre abusos. E tanto também plano de seguro. Porque tem uma decisão do STJ que ela é uma decisão, para você entender, que ela tem abrangência geral, chama erga omnes, e aquela coisa, mais ou menos, o senhor acho que já ouviu falar. Que ela diz o seguinte: se você tem um plano de seguro há mais de 10 anos, e que quando você atinge 60 anos, você tem mais de 10 anos de seguro, tanto o Estatuto do Idoso, quanto os entendimentos de plano de seguro, os entendimentos que são dados à mesma condição de plano de saúde, diz o seguinte: vai ser somente permitido a correção pelo índice estipulado no contrato, sem a correção por faixa etária. Mas você tem que ter mais de 10 anos de plano. Eu tive agora uma decisão recente que a juíza de primeiro grau, como dona Márcia já disse, que a gente sempre tem muita surpresa, né, das sentenças, que por isso que a gente sempre busca fazer essas ações individuais. Porque um juiz entende de uma forma, o outro entende da outra forma. Mas os tribunais tendem a seguir a jurisprudência do STJ. E nesses casos, foi justamente o que aconteceu. Se aplicou o entendimento da seguinte forma: essa cliente tinha plano de saúde. Eu estou falando mais recente, que é mais fácil de eu lembrar e explicar a situação.
O juiz de primeiro grau não deu. A gente agravou da decisão. Aí foi justamente isso. Ela tinha um plano de saúde desde 96. Ela estava já pagando R$ 2.250 de plano de saúde, não, perdão, de seguro.